E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu intitulei 3 segredos para o crescimento da sua igreja. Eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de pastorear por mais de 24 anos em Santarém. Quando eu comecei a pastorear a igreja, ela era muito pequenininha. Teve um culto onde só apareceu 2 pessoas. Eu pensei que ia chegar mais pessoas atrasadas, mas não chegaram mais pessoas. Só eram as 2 pessoas mesmo até o final do culto. Além de mim, só mais 2 pessoas. E uma das 2 pessoas era a minha irmã, Ângela. Mas depois a igreja cresceu. Hoje essa igreja em Santarém tem dezenas de milhares de pessoas, mais do que 45 mil pessoas. Eu tenho o privilégio de ainda supervisionar essa igreja. E aí depois eu levei uma equipe de Santarém para Fortaleza, que essa igreja também em Fortaleza hoje tem milhares também de pessoas. E eu tenho o privilégio, pela graça de Deus, de supervisionar aquela igreja também. Debaixo da cobertura da igreja de Santarém e de Fortaleza, existem centenas de igrejas para a glória do Senhor Jesus. Agora, recentemente, mudamos para São Paulo, e a igreja aqui também está crescendo, estamos tão animados o que Deus está fazendo aqui em São Paulo. Eu quero dizer que eu creio que existem alguns segredos para que haja crescimento na igreja. Deus quer que a sua igreja possa crescer em qualidade, é claro, na intimidade com Deus, na comunhão, mas também crescer numericamente, porque a Bíblia fala que Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículos 27 a 28, uma promessa fenomenal. Ele, citando Isaías 54, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos o cumprimento desse texto e que todas as promessas que foram dadas para Abraão e para Sara são nossos. Isso foi uma promessa dada para Sara, porque ela era estéril. E Deus disse: eu vou te dar muitos e muitos filhos através da sua descendência, através de Isaque. E a Bíblia fala que nós somos como se fosse herdeiros dessa promessa, porque nós somos filhos da promessa como Isaque. Então vamos estudar essa promessa, já que ela aplica para nós. A promessa diz em Isaías 54, 1 a 3, cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Olha o que mais ele diz: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, porque estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Eu creio que essa promessa aplica para nós, e nós podemos liberar nossa fé para ver essa expansão acontecer nas nossas igrejas locais. Então, eu extraí 3 princípios que eu creio que são importantes para o crescimento, tanto de qualidade como crescimento numérico das nossas igrejas. O primeiro princípio é: temos que estar cheios de Jesus. Temos que estar cheios de Jesus. Você pode ver que a primeira coisa que o profeta Isaías disse, ele disse que era para estéril, aquela mulher estéril, ou nesse caso, a igreja local estéril, que não está ganhando muitas vidas para Jesus, é uma igreja que talvez não está crescendo numericamente muito. Ele diz: cante e rompa em canto, grite de alegria. Por que ele está falando para começar a gritar de alegria e começar a cantar? Porque esse é um grande princípio de fé. Se você quer ver muitos frutos, muita frutificação, quer eliminar a esterilidade, é importante você, pelos olhos da fé, já começar a enxergar os seus filhos pela fé, seus filhos espirituais. E assim como essa
essa mulher que a Bíblia fala em Gálatas, que é profético sobre a igreja, que nós então devemos começar a cantar, alegrar e agradecer a Deus antes do filho nascer, antes de vermos a igreja cheia, já começa a declarar, já começa a crer. E isso é ser cheio de Jesus. Quando você é cheio de Jesus, você vai estar cheio de fé. E estando cheio de Jesus e cheio de fé, vai atrair pessoas para Jesus. A minha esposa é um exemplo disso, sempre muito cheia de Jesus, sempre muito sorridente. Quantas vezes eu já vi a minha esposa sorrindo e as pessoas falando, que sorriso bonito, né? Qual o seu segredo? E ela então pode falar de Jesus. Quando nós estamos cheios de Jesus, nós vamos atrair pessoas para Jesus. Eu não era pastor ainda, mas eu estava fazendo a faculdade de música em Berkeley, em Boston, e eu lembro que eu toda noite gostava de fazer um Cooper, né? Eu corria muito, e eu estava voltando, era tarde da noite, 10h30, no ônibus urbano mesmo, no ônibus da cidade, e eu tinha cabelo comprido, não estava com cara de crente, estava com roupa de fazer exercício, né? Shortinho de nylon, camisetinha de nylon, tênis e o cabelo comprido. Mas eu lembro que eu estava em pé no ônibus pensando em Jesus, pensando nessa vida tão cheio de Jesus, tão cheio da presença de Jesus. E aí um cara com cabelo bem comprido, né, um cara muito doido assim, ficou me olhando, se aproximou e me perguntou, o que é que você tem aí? E eu não sabia, pensei que talvez até era um assalto. Eu falei, não estou te entendendo, o que você está dizendo? Ele disse, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando que te faz tão cheio de alegria. Eu preciso dessa droga, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Quase que eu falei para ele, não estou tomando droga nenhuma, mas aí eu lembrei que eu tinha que aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Então, naquele momento, eu me tornei um santo traficante. E eu falei, você quer saber mesmo o que é que eu tenho? Você quer saber o que é que eu tenho? Que me faz tão cheio de alegria? Ele falou, sim, eu quero. Eu falei, é Jesus. E aí eu pude pregar para ele sobre Jesus. Então, o primeiro grande segredo é estar cheio de Jesus, viu, pastor? Tire tempo com Deus. Não deixe o trabalho do dia a dia roubar o seu tempo com Deus. Eu tenho um costume que normalmente eu não ocupo muito tempo assistindo o jornal, as notícias negativas, porque são muito repetitivas, a realidade é essa. Então, no meu dia da família, às vezes eu vou assistir o jornal, normalmente não na televisão, mas eu vou pela internet, eu vejo as notícias na internet rapidamente, para estar mais ou menos inteirado do que está acontecendo, e também eu fico inteirado porque sempre batendo papo com os irmãos, conversando com as pessoas da célula que eu tenho na minha casa, eu fico bem por dentro do que está acontecendo, mas eu procuro durante a semana separar muito tempo para me encher de Jesus, ouvir mensagens, ouvir pregações, ler muito a Bíblia, meditar. Você quer que sua igreja cresça? Para a sua igreja crescer por fora, ela tem que crescer por dentro, em qualidade, na intimidade com Jesus. E para a sua igreja crescer por dentro, é você que tem que crescer primeiro, viu, pastor? É você crescer e estar cheio de Jesus. Se você, dentro de você, pastor, estiver cada vez mais cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, aí a sua igreja também vai começar a ficar cheia de Jesus, cheio da presença do Senhor. E como essa mulher estéril vai começar a cantar, cheio de alegria e agradecer a Deus pelos filhos, e esses filhos vão começar a materializar. E a igreja começa a romper e começa a crescer muito. É muito lindo. Segundo grande segredo, temos que fechar a porta dos fundos. Muitas igrejas, se você vê, ela até ganha pessoas para Jesus, mas assim como a pessoa entra pela porta da frente, entrega a vida para Jesus, começa a congregar, ela sai pela porta dos fundos. Tem que saber fechar aquela porta dos fundos. Eu lembro uma vez que Deus começou a me cobrar muito sobre isso, né? E nesse texto de Isaías, nós vemos ele fala assim, estique suas cordas, firme suas
estacas. Então, uma vez que esticou a tenda, vamos firmar bem as estacas, para não perder ninguém. Eu lembro que Deus falou para mim: meu filho, eu quero que você concentre primeiramente em não perder ninguém, em cuidar tão bem das pessoas, fazer amizades profundas, discipular as pessoas, porque ovelha, estando bem sadia, além dela não sair da sua igreja, ela vai atrair outras pessoas para a igreja. Ovelha sadia sempre dá muita cria, então ajude suas ovelhas a serem cheias de Jesus. Além delas não saírem da sua igreja, elas vão atrair, e elas que vão chamar as pessoas para a sua igreja. Eu lembro de uma vez um irmão que havia desviado, e ele já havia desviado muitas vezes, então tinha várias pessoas falando até mal daquele irmão na igreja, e eu chamei a atenção daqueles irmãos. Eu falei: nunca fale negativamente. Pastor, mas ele não quer nada. Eu falei: olha, você não sabe o coração dele, talvez ele que está querendo, ele não tem força, mas não julgue a ele, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que aquele irmão fique sabendo que vocês estão falando mal dele, aí que ele não volta mesmo. Então só fala palavras de fé. Fala Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra naquele irmão, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fique declarando palavras de fé sobre aquele irmão. E aqueles irmãos da igreja falaram para mim: você tem razão, pastor, nós só vamos falar a palavra de fé, aquele irmão vai voltar, ele vai ser uma bênção. E depois que eu saí daquele local onde eu chamei a atenção daqueles irmãos, eu me senti bem. Eu falei: paz, foi muito bom o que eu falei, foi segredos preciosos, para ninguém ficar falando mal daqueles que se afastaram da igreja. E aí o Espírito Santo falou para mim: você fez muito bem, meu filho, mas agora faz a sua parte. Eu falei: como a minha parte? Ele falou: vai atrás daquele irmão. Eu falei: Senhor, ele já teve muitas chances, ele já desviou muitas vezes, e muita gente já ajudou muitas vezes, então agora eu tenho que cuidar daqueles que estão realmente querendo ajuda. E Deus falou para mim: o que a minha palavra diz? Quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Se você não cuidar nem das poucas ovelhas que eu já te dei, porque nossa igreja era bem pequena naquela época, ele falou: se você não cuidar bem das poucas ovelhas que eu já te dei, como que eu vou confiar muitas ovelhas na sua mão? Eu falei: tudo bem, Senhor, eu quero cuidar bem das ovelhas que o Senhor me deu, mas esse é um irmão problemático, ele já teve muita chance. E Deus falou assim: se você cuidar bem até dos problemáticos, até daqueles que já tiveram muita chance, mas você fica amando e fica cuidando, eu vou, de repente, confiar muitas ovelhas não problemáticas nas suas mãos. Quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Mas se você, meu filho, não for nem fiel, cuidando bem das poucas ovelhas que eu te dei, como que eu vou confiar muitas nas suas mãos? Então eu fui atrás daquele irmão em obediência ao Senhor. E para encurtar a história, aquele irmão não somente se firmou, voltou para Jesus, mas se tornou um dos nossos pastores. E ele acabou me ajudando a ir atrás de tantos irmãos que também eram desviados, ou da nossa igreja, ou de outras igrejas, porque hoje o Brasil, dizem que tem 30, 40 milhões de desviados, precisando desse amor, precisando de ir atrás. Sabe por quê? Porque as igrejas não fecharam a porta dos fundos, não discipularam, não cuidaram como deviam. Isso já me leva para o terceiro princípio, terceiro grande segredo para o crescimento da igreja, que é: temos que nos envolver com a revolução do discipulado. Porque o que o profeta Isaías diz? Ele diz: estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Para que haja uma expansão da igreja, tem que firmar bem as estacas, tem que realmente produzir profundidade nos convertidos, nos cristãos. E isso se faz através do discipulado. Quantos pastores não estão realmente discipulando e se aprofundando, ajudando a pessoa a se abrir, receber oração,
vencer pecados, não fica uma coisa muito superficial. Muitas vezes a pessoa não está se abrindo, não está recebendo oração e recebendo ajuda para vencer os maus hábitos, para vencer os pecados da pornografia. Quantos homens estão na igreja muitas vezes e não tem ninguém discipulando, ninguém com quem eles podem se abrir e pedir oração? Quantas mulheres estão frustradas com um casamento cheio de problemas e elas não têm nenhuma outra irmã da igreja para poder se abrir e receber ajuda, receber conselho, receber discipulado? Como gerar, então, uma cultura de discipulado na sua igreja? Sabe como, pastor? É primeiramente você ser discipulado, primeiramente você receber ajuda, alguém investir na sua vida e na vida da sua esposa. Depois, pastor, você começa a discipular alguns líderes chaves da sua igreja e sua esposa discipulando as esposas desses líderes. Aí sim, esses líderes vão poder discipular os membros e te ajudar a cuidar para que a igreja toda seja discipulada, seja cuidada e que as pessoas possam vencer o pecado. Eu termino com essa pequena história que um sapo estava nadando feliz dentro do rio e um escorpião veio para a beira do rio e pediu carona do sapo. E o sapo falou: eu não vou te dar carona, você é muito mal, você tem uma natureza ruim, quando chegar no meio do rio, você vai me dar ferroada mortal, eu vou morrer, e eu não vou não. E o escorpião falou: seu sapo, tudo bem, eu sou mau, mas eu jamais poderei fazer isso, porque se eu te der a ferroada mortal, você vai morrer e você vai afundar. Aí eu também vou morrer afogado. Toda a floresta sabe que eu não sei nadar, então eu também vou morrer afogado. Para o meu próprio bem, para a minha própria sobrevivência, eu jamais vou te matar. Eu te dou minha palavra, eu preciso sobreviver, eu quero chegar no outro lado do rio. Aí o sapo falou: tudo bem, pode subir na minha costa. E então ele foi nadando, feliz da vida, sempre é bom poder ajudar alguém. Chega bem no meio do rio, e o sapo deu a ferroada mortal. O escorpião deu a ferroada mortal no sapo. E o sapo começou a tremer, mas antes dele morrer, ele disse: seu escorpião, você prometeu que você jamais faria isso, você quebrou sua palavra. E o escorpião disse: eu sei, seu sapo, eu realmente não estava com plano de fazer isso, eu nem sei por que eu fiz, eu acho que deve ser a minha natureza, não sei. E o sapo disse: só que tem um problema, eu vou morrer agora, já estou morrendo, mas você também vai morrer, porque você não sabe nadar. E o escorpião falou: eu sei, eu não queria ter feito isso. Quantos pastores, líderes, cristãos sinceros estão repetindo pecados, tendo problemas graves na sua vida pessoal, na sua família, e estão frustrados. E o pior é que eles não estão só levando a vida deles para o fundo do rio, eles estão arrastando muitas pessoas que eles amam junto com eles para o fundo do rio. Por quê? Porque não estão conseguindo vencer o pecado. Por que não estão conseguindo vencer o pecado? Por falta de discipulado, por falta de poder ser transparente com alguém, pedir oração, pedir cura, pedir libertação daquilo. A Bíblia fala que para receber perdão, nós confessamos nossos pecados para Deus, mas para receber cura, para receber transformação, a Bíblia fala que nós precisamos um do outro. Para receber perdão, confessa o pecado para Deus, mas para receber cura, a Bíblia nunca fala que é para confessar para Deus, é para confessar para um outro irmão que vai te ajudar, que vai orar com você. Ele diz em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Para serdes curados. Então, pastor, eu quero te encorajar, sabe, procure um mentor, procure um discipulador, alguém com quem você pode confiar, alguém que poderá realmente te ajudar espiritualmente, onde você vai poder orar e se abrir com aquela pessoa, e ela vai orar com você, você vai receber a cura, você vai receber a transformação, a libertação, e aí você poderá começar uma revolução de discipulado na sua igreja, porque você só pode dar aquilo que você está recebendo, você só pode gerar em outros essa vida, essa transformação que já está primeiramente sendo gerada em você. Então esses 3 segredos são poderosos, tá? Não esqueça, viu?
Queridos pastores, vamos com muita fé estar cheio de Jesus e já agradecer a Deus pelo grande crescimento. Como diz a Bíblia, mesmo com toda a esterilidade, talvez, mas cante de alegria, porque os filhos virão. Seja cheio de Jesus e atrai as pessoas para Jesus. Segundo lugar, feche as portas do fundo, vá atrás das ovelhas perdidas, não perca nenhuma pela fé, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, faça parte dessa revolução do discipulado. Sua vida, sua igreja vai crescer e multiplicar cada vez mais. Eu creio, para a glória do Senhor Jesus. E não esqueça, isso é só o começo.